Está aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Que diz mais ou menos assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, alguns meses atrás eu venho passando por um processo de separação, divórcio, e isso me trouxe muito sofrimento, muita dor. Até hoje, assim, sinto uma grande tristeza por causa disso, porque o que causou tudo isso foi alguns erros que eu cometi. O ser humano é falho e eu cometi alguns erros graves. Só que lá no início do namoro, 2009 mais ou menos, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, não sabia como é que funcionava o culto, nunca tinha. E a minha ex-esposa, ela era crente de berço, ela conhecia a palavra. E eu comecei a frequentar a igreja junto com ela, comecei a ir, conhecer. E a gente teve 7 meses de namoro, que foi uma coisa maravilhosa, sem brigas, sem discussões. E eu me lembro também que a gente sempre, os irmãos, acho que os pastores conhecem, a irmã Flauzina, ela mora lá para a Califórnia. Isso. E a gente sempre ia na casa dela. A mulher ela sabe fazer uma oração para a gente, que a gente ficava tão confortável assim, e a gente saía de lá que não tinha como você brigar com você. A gente recebeu uma questão grande assim, com a palavra que ela deu para a gente. E a gente acabou casando, ficando 4 anos casado, um pouco mais de 4 anos. Tivemos 2 filhas, a Ana Júlia de 4 anos e a Náia vai fazer um ano agora mês que vem. Irmãos, e agora, por volta do fim do ano passado, eu comecei a cometer esses erros, que foi trabalhar no posto de gasolina, sair às 1h20 da manhã, e ela trabalhava numa fábrica. Então, quer dizer, no momento que ela estava trabalhando, eu estava em casa. Quando eu estava trabalhando, eu estava em casa. Então, a gente tinha pouco tempo assim de se ter durante a semana, praticamente 1 hora para se conversar, porque quando eu chegava em casa, ela estava dormindo, e quando ela saía, eu estava dormindo. Então, quer dizer, só tinha um final de semana. Só que ninguém gastou essa brecha para poder entrar e atrapalhar a nossa vida. Sabe, eu comecei a cometer alguns erros, que eu saí do serviço, a gente não tinha mais aquele diálogo do casal, que eu acho que esse é o principal. E eu saía do serviço, eu já não ia para casa. Sabe, eu comecei a andar com algumas pessoas, que começou a envolver com bebida, teve envolvimento com drogas. E isso passava à noite, sabe? Durante a madrugada, saía do serviço, já parava nas postos de conveniência, parava com esses amigos da gente, né? E ficava, até que chegou o momento da separação, sabe? Ela pegou as coisas dela, ela foi para casa da mãe dela, porque eu não era digno de ter filha, de ter esposa, de ter aquilo ali, sabe? A coisa que... E o que mais dói é porque eu tive a oportunidade de fazer diferente, sabe? Por ela ser evangélica, estava me mostrando, por a gente ter visitado a irmã Flauzina, de ter nos ensinado muita coisa. E quando veio a separação, chegou um momento assim que a depressão pegou. Acho que o inimigo falou: não, agora eu vou pegar de vez mesmo, agora eu vou te derrubar. E aconteceu depois de eu perder o serviço, isso que agravou mais a situação, porque, como se diz, cabeça vazia, oficina do diabo. E o que aconteceu, irmão? Depois que eu perdi o serviço, comecei a ficar nas noites, sabe? E aconteceu de dar várias entradas no hospital como tentativa de suicídio, essas coisas que, sabe, a pessoa, quando está conturbada, quer fazer. E numa dessas entradas que eu dei no hospital, o doutor André chegou à conclusão que precisava ser internado. Sabe, me mandaram para Itapira. E só que antes disso, irmãos, eu estava com um amigo na época, ele era noivado, mas hoje ele concreto também em outra igreja, e ele me deu uns presentes. Falou: vamos lá, vou te dar esse presente. Sabe? E a partir do momento que ele me deu, eu coloquei no carro, um dia estava no banco na frente, um dia estava no banco de trás, um dia estava na porta da luta. Eu nunca tinha aberto a Bíblia. Nunca tinha pegado assim, como eu fiquei. E quando eu fui para a clínica, levei, ficou na mala das 2 semanas que eu fiquei até as 2 semanas que eu voltei. Não tinha pegado momento algum dela para ler. E eu voltei da clínica, sabe, parece que aí as coisas começaram a piorar. Porque eu comecei a tomar a medicação, que eu estava sendo acompanhado com a medicação, e também as bebidas, começaram a misturar as coisas. Até o momento que eu estava em casa, uma vez triste, sabe, minha mãe sentou do lado da cama e começou a chorar. E eu pensei comigo, eu vendo aquela cena, minha mãe chorando, eu falei: não, alguma coisa tem que ser feita, está errado. Aí onde veio aquele estrago no ouvido, falou assim: filho, acorda desse pesadelo e vai sem tua vida. Sabe, onde parece que eu levei uma pancada, e aquele momento lá, parece que eu tinha começado a errar, parece que eu acordei naquele momento. Sabe, parece que aquele cara que estava comendo, ele não existia mais.
Sabe, irmão? E eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Aí eu lembrei do meu presente. Só que o que eu lembrei do meu presente, que eu peguei para ver, não foi alguma palavra que eu li. Foi uma coisa que me fez voltar lá no começo do namoro. Quando eu comecei na igreja, quando a gente conheceu, que ela me levou para conhecer uma Flauzina, que ela dava as orações para a gente. Quando eu ouvi aqui na ponta capa, vou mostrar para os irmãos, uma escrita bem antiga, 11 de setembro de 1990. Vou pedir para o pastor ler para vocês, que está escrito aqui, porque isso que me chocou, me deixou ainda mais confuso, e procurar saber o que estava diante de mim. Pertence à irmã Flauzina Coelho, 11 de setembro de 1990. Jesus te ama e eu também. Sabe, irmãos, a partir do momento que eu vi isso, eu lembrei. Por que naquele momento tão lindo, no começo do namoro, a gente estava ali? Sabe, a gente sempre visitava essa irmã. E por que no momento mais difícil, mais doloroso, mais bonito da minha vida, a Bíblia daquela mulher vai pegar minhas mãos? Sabe, eu fiquei pensando, como que isso pode acontecer? Por que isso aconteceu? Só que quando você compra um aparelho celular, você compra uma máquina fotográfica, você se sente perdido, você vai se pronunciar de modo imediato assim. O que você faz? Você procura uma manual do proprietário. Aí eu parei para pensar, eu falei, eu tenho uma manual do proprietário, está aqui. Sabe? E eu comecei a ler, aí começou a vir todas as respostas. Sabe, foi um momento assim que, quando eu ia na igreja, eu não sentia fé, eu não sentia, sabe, aquela unção que o pessoal sentia. Ela pedia para mim batizar, falava, vamos batizar. Eu falava, não vou batizar porque eu não sinto que eu quero isso. Sabe, se eu fizer isso, eu vou mentir para mim, vou mentir para você e principalmente para Deus. Falei, então, sabe, eu não pensava nada disso. Não passava isso na minha cabeça. E quando a partir do momento que eu comecei, que eu vi que estava acontecendo isso comigo, sabe, eu parei para pensar, falei, não, Deus é maravilhoso na minha vida. Porque de tudo que eu estava passando, todo sofrimento, sabe, hoje eu ainda fico muito triste, sabe, por não ter perto de mim as pessoas que eu amo, de ainda continuar, eu perdi o emprego, continuo desempregado, ainda passo por algumas dificuldades, eu sei que eu vou vencer. Amém. E, sabe, só que tipo assim, quando eu sinto que eu tenho que orar, eu oro. Quando eu sinto que eu tenho que orar, eu oro também. Sabe, quando eu sinto assim que eu tenho que ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. E quando eu sinto que eu tenho que ler, eu vou e leio também. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, nós não somos movidos por sentimento, nós somos movidos pela fé. E a Bíblia diz isso, que a fé é pelo ouvir, não pelo sentir. Porque se Abraão fosse movido a sentimento, ele não tinha levado Isaac no Monte Moriá. Quem é que sente de matar o próprio filho? Sabe, isso não existe. Sabe, irmão? Jesus, quando estava lá naquele poço de concreto, o sentimento chegou e falou, Jesus, o que você está sentindo? Eu estou sentindo dor. Mas ele sabia que ele ia ser traído, que ele ia estar passando por aquela situação de apanhar, ia ser crucificado, mas só que ele sabia também que depois ia existir uma igreja mundial chamada Assembleia de Deus Geração esse ano, e depois ia valer a pena todo aquele sacrifício dele. Legal. Certo? Então é uma coisa que eu peço para vocês. Está com vontade de orar? Está sentindo de orar? Ore. Quando você se sentir, ore também. Está sentindo de ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Quando você não sente, lê a Bíblia também. Entendeu? Tem crente hoje que sente que não vem para a igreja. Estou sentindo de vir para a igreja, Deus sabe. O que Deus sabe? Isso é uma culpa, está amarrado. Não existe isso. É verdade. Sabe, irmão? Então é uma coisa assim que eu superei tudo isso. Foi um momento, sabe, triste da minha vida. Sabe? Estou triste até hoje porque eu pretendia mil vezes estar lá das minhas filhas, a pessoa que eu gosto. Sabe? Mas infelizmente eu fiz de tudo. Ele foi, viu aquela